Vamos abordar agora os princípios recursais. Primeiro princípio aí, princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que é esse princípio do duplo grau de jurisdição? É a possibilidade de a decisão judicial ser reexaminada por um órgão jurisdicional superior. Isso que é o princípio do duplo grau de jurisdição. É a possibilidade de a decisão ser reexaminada, decisão judicial ser reexaminada por um órgão jurisdicional superior. Então, se o juiz decide, tem que ter possibilidade do tribunal reexaminar o que o juiz decidiu. Esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. Na área do processo penal, o princípio do duplo grau é a possibilidade de reexame de uma decisão judicial por órgão jurisdicional superior, e não pelo mesmo órgão, mas por órgão jurisdicional superior, tá? A primeira pergunta, o princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional? Ele é previsto na Constituição? Primeira corrente, não. Pois ele não consta expressamente na Constituição. Então não se trata de um princípio constitucional, pois ele não consta expressamente na Constituição. Segunda corrente, sim. Trata-se de um princípio constitucional implícito. Então, sim, trata-se de um princípio constitucional implícito. Implícito porque a Constituição o prevê implicitamente. À medida que, primeiro argumento, a Constituição prevê, na estrutura do Poder Judiciário, prevê os tribunais. Se a Constituição prevê na estrutura do Poder Judiciário os tribunais, implicitamente ela está admitindo os recursos. E um outro argumento, a Constituição exige que as decisões judiciais sejam motivadas, fundamentadas. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Bom, por que as decisões devem ser motivadas? Justamente para se estabelecer a ampla recorribilidade. As decisões devem ser fundamentadas porque pode ter recurso, porque se não houvesse possibilidade de recurso, não precisaria nem fundamentar, não é isso? Então são os dois argumentos para considerar como sendo um princípio constitucional implícito. A Constituição, na estrutura do Poder Judiciário, prevê os tribunais e a Constituição exige que as decisões judiciais sejam motivadas, justamente para possibilitar a ampla recorribilidade. Bom, qual é a posição adotada pelo STF? O STF considera o princípio do duplo grau um princípio supralegal, um princípio que está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então a posição do STF é um princípio supralegal, está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Por que é um princípio supralegal? Porque o princípio do duplo grau realmente ele não está expressamente na Constituição, mas ele consta expressamente no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, número 2, a linha H, artigo 8º, número 2, a linha H, do Pacto de São José da Costa Rica, que consagra o direito de recorrer. O direito de recorrer. O Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos. O Tratado de Direitos Humanos tem força de norma constitucional? Depende. O Tratado de Direitos Humanos aprovado no Brasil com quórum de emenda constitucional tem força de emenda de Constituição. Agora, o Tratado de Direitos Humanos aprovado no Brasil sem o quórum de emenda constitucional, ele está acima da lei, é supralegal, mas abaixo da Constituição. Então, o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos aprovado no Brasil sem o quórum de emenda constitucional. Sem o quórum de emenda constitucional. Então, ele está acima da lei, é supralegal, mas abaixo da Constituição. Então, toda decisão judicial, né, toda sentença condenatória ou absolutória é passível de recurso, tá? E para recorrer,
não é mais necessário se recolher à prisão. Súmula 347 do STJ. É possível recorrer sem se recolher à prisão. Súmula 347 do STJ, que cancelou a súmula 9. A súmula 9 que dizia que é válido a exigência de se recolher à prisão. Não, para recorrer não precisa se recolher à prisão. Se o sujeito está preso e foge, está preso preventivamente e foge, seu recurso não será prejudicado, não será julgado deserto. Então, sujeito preso preventivamente, ainda que ele fuja, o seu recurso tramita normalmente, porque todos têm o direito de recorrer. Ok? Bom, o princípio do duplo grau de jurisdição, conforme eu já disse, na área penal, é o direito de recorrer para um órgão jurisdicional superior. Direito de recorrer para um órgão jurisdicional superior. Mas nós temos algumas exceções em que se recorre para o próprio órgão que prolatou a decisão recorrida. A primeira exceção é bem conhecida, que é o embargo de declaração. O embargo de declaração é um recurso que será julgado pelo próprio órgão que prolatou a decisão recorrida. Primeira exceção, embargo de declaração. A segunda exceção é nas ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Nas ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Se o julgamento for feito pelo plenário, for feito por uma turma do STF, o STF tem duas turmas, né? Se o julgamento for feito por uma turma, cabe o recurso de embargos infringentes para o plenário, que vai ser um órgão teoricamente superior à turma, né? Agora, se o julgamento for feito pelo próprio plenário, aí que está, ações de competência originária do STF, cujo julgamento seja feito pelo próprio plenário. Nesse caso, é possível recorrer para o próprio plenário, desde que tenham 4 votos divergentes. Artigo 333, inciso 1. 333, inciso 1 do Regimento Interno do STF. Então, ações de competência originária do STF julgadas pelo plenário do STF. Se tiver 4 votos divergentes, é possível embargos infringentes para o próprio plenário. Então, o próprio órgão que julgou vai julgar o recurso. Artigo 333, inciso 1 do Regimento Interno do STF. Agora, quando a turma julga, daí o recurso vai ser para o plenário, que é um órgão superior. Agora, a doutrina entende também o seguinte, que nos demais casos de competência originária, por exemplo, competência originária do STJ, do TJ, a doutrina entende que quando for julgado aí também pelo plenário, entende que também deveria caber esses embargos infringentes aí, se houver 4 votos divergentes, deveria caber também esses embargos infringentes para o próprio plenário. Então, o plenário do STJ julgou, por exemplo, aí um governador, teve 4 votos divergentes, deveria também caber um julgamento para o próprio plenário do STJ, mas não está previsto nos regimentos. Daí, só o regimento do STF que prevê essa possibilidade de embargos infringentes quando o plenário julga, né? Desde que haja 4 votos divergentes, cabe recurso de embargos infringentes para o próprio plenário. Nos outros casos de competência originária, a doutrina sustenta que deveria se estender também essa possibilidade de recurso para o próprio plenário. Tá? Muito bem. Outro princípio, princípio da colegialidade. Princípio da colegialidade.